se a guitarra não está conversando com ele, ó. Olha isso aí. Ela está conversando com o guitarrista. Espetacular. Homenagem a George Harrison, Eric Clapton. Linda música, não é, minha gente? Maravilhosa, né? Como é lindo e maravilhoso o nosso programa ao vivo Bendita Hora, aqui nessa sexta-feira, hein? Sextou. Estamos aqui, bem unidos aqui, junto com você que está agora nos acompanhando. E uma mesa maravilhosa, hein? Tem até um carro aqui antigo da Polícia Civil. O padre vai já apresentar aqui essa galera maravilhosa. Mas antes, vem junto com o padre. Vamos entregar tudo nele. Vem junto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. É isso aí. Então aqui, ó, o padre está muito feliz. E nessa mesa aqui, ó, só uma pessoa que ela gosta de ter esse carrinho aqui, ó, ela que sempre vem aqui com a gente. Os demais são novinhos que estão vindo pela primeira vez aqui comigo, hein? Vamos começar por ela. Ela que gosta desse carrinho aqui. Ela é delegada de polícia, mestre em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Estou falando com a doutora Raquel Galinatti. Doutora Raquel, sempre é uma alegria tê-la aqui, viu? É sempre uma bênção estar aqui. Muito obrigada, viu? É muito bonito esse seu companheirinho aqui, né? É bonitão, cara. Gente, ele está vindo pela primeira vez aqui no meu programa. Cardiologista do Instituto Dante Pazinese, é isso? Isso, da cardiologia, doutor Ítalo Menezes. Doutor, para nós é uma honra. Prazer. Muito obrigado, viu? Obrigado, prazer. Doutor Ítalo vai nos trazer boas informações aqui. Ele é especialista em neuroliderança e estratégia corporativa, empreendedor, consultor, nada mais, nada menos que Rogério Babler. Rogério, prazer imenso. Que alegria, viu? Obrigado. Alegria tê-lo aqui. Para nós é um prazer mesmo. Seja bem-vindo. Ela é advogada criminalista, advogada especialista em direito familiar e civil. Eu tenho a honra de ter aqui comigo também a doutora Nádia Ribeiro da Costa. Doutora Nádia. Obrigada, eu que agradeço. É uma alegria, viu? Prazer é meu. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bem, gente. Olha, a Rede Vida continua aqui no clima de festa do peão, lá de Barretos, hein? É a segunda semana. Então, que nesse ano aqui, que está completando 70 anos dessa festa, e nesse clima, eu tenho uma pergunta. Vocês já ouviram falar dos tropeiros e da tradicional queima de alho? Então, nós vamos ver agora uma matéria que nos explica um pouquinho dessa tradição. Dá uma olhadinha no VT. Luiz Carlos Gonçalves veio de Cuiabá, no Mato Grosso, trabalhar na queima do alho na festa do peão de Barretos. Luiz Carlos prepara a queima do alho em Barretos por 29 anos seguidos. No começo dos tempos, nós tínhamos um único frigorífico no Brasil, o frigorífico Ângulo, na cidade de Barretos. Aí vinham as grandes boiadas do norte do Mato Grosso, vinham de Goiás, vinham de Minas, vinham do Pará. Então todas essas boiadas vinham para cá e para abater nesse único frigorífico que existia aqui. E as comitivas esperavam aqui com essa boiada. E aí, nisso, eles cozinhavam à noite, faziam os concursos. Ah, não, eu cozinho melhor que você, eu cozinho melhor que você. Quem vai queimar lata? Quem que vai queimar
o alho, quem que vai fazer? Aí surgiu o apelido Queima do Alho. Luiz Carlos Gonçalves é tropeiro original de Estradão e também participa do concurso gastronômico da Festa do Peão, preparando a culinária típica de peão de boiadeiro e condutores de boiada. Carne na chapa, arroz carreteiro, paçoca de pilão e feijão gordo fazem parte da culinária. Traziam tudo isso no lombo dos burros. Então é uma comida muito forte, que é pra gente aguentar mesmo o batidão. Então isso ficou tradicional, é um dos pratos mais fortes que o peão de boiadeiro, condutor de boiada faz até hoje, é feito no Estadão. Paulo Júnior, da Festa do Peão de Barretos, para a Rede Vida. Sensacional. Você me deu uma água na boca aqui, hein, Barba? Delícia. Só que eu tava falando aqui com o cardiologista nosso aqui, ele falou, ó, cuidado, uma vez por semana e olha lá, dependendo do caso, tem que fazer tratamento. Mas é maravilhoso, hein? É ou não é, doutor? Sim, Pelo é. amor, sabe? Uma delícia. Bonito, né? Bonito e gostoso. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Hoje é o Dia Nacional do Combate ao Fumo, gente. É isso aí. E a nossa enquete do dia hoje é para você que agora nos acompanha. É o seguinte, você é fumante? Sim ou não? Então você vai voltar aí pelo nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora. No finalzinho do programa, nosso diretor vai lembrar o padre. Padre, vamos ver o que o povo respondeu. Quem ainda usa o tabagismo aí, é fruto, né? Do tabagismo, etc e tal, tá bom? Finalzinho o padre vai falar. Bem, vamos aqui à primeira informação. Aproveitar essa mesa maravilhosa, hein? Ó, direito e juventude. Consequências legais de atos cometidos por adolescentes, como bullying, cyberbullying e uso indevido de redes sociais. Querida doutora Nádia Ribeiro, fala um pouquinho desse direito e juventude, essas consequências aí, né, legais, o pessoal fala desses atos cometidos. Os adolescentes, o bullying, o cyberbullying, fala um pouquinho de como é que nas redes sociais, isso aí é uma coisa que é novo para nós. Sim. E os jovens também precisam se reorganizar também. Hoje nós temos, né, todas as leis que protegem a internet. Inclusive, eu costumo dizer já de início que a internet hoje não é mais terra sem lei. Nós temos a lei que protege o cyberbullying, o bullying, os crimes contra a honra, a difamação, a injúria. E o cyberbullying está muito frequente em escolas onde temos os adolescentes e os responsáveis é que são punidos, na verdade, né? Eles são realmente... a gente não diz presos porque são adolescentes, mas eles são recolhidos para a fundação e vão responder pelo crime, assim como todos os outros, né? Então, a família, o pai ou a mãe que é responsável, vai responder juntamente com esse... Na verdade, representar esse menor, mas a lei protege como todos os outros crimes. Certo. Só para essas senhoras que estão nos acompanhando, as famílias, né? Muita gente às vezes não conhece muito o significado do cyberbullying. O que seria isso? Para elas entenderem, puxa vida, deixa eu ver se a minha neta está sendo vítima disso, está percorrendo esse caminho ou não. Só para explicar um pouquinho para nossos... O que seria esse cyberbullying, doutora? O cyberbullying é o bullying dentro da internet, nas redes sociais, né? Seja ela Instagram, qualquer outro WhatsApp. É o xingamento, né? A diminuição subjetiva de uma pessoa. Ou ela é gorda, ou ela é feia. É sempre uma diminuição. Isso. Então, o bullying se diz a isso, né? Quando você atinge o direito subjetivo de uma pessoa. Xinga ela de gorda, xinga ela de feia, diminui, assim, na parte onde mais toca ela. Sim. Então, é dentro da internet essa diminuição. O bullying já é um bullying pessoal. Eu estou na escola, eu agrido uma pessoa fisicamente, eu agrido uma pessoa psicologicamente. Esse é o bullying. Perfeito. E o cyberbullying é o bullying dentro das redes sociais. Eu acho interessante a senhora colocar que... Eu até lembrei naquelas épocas onde o oeste americano estava sendo invadido pelas pessoas, eles estavam fazendo as suas cidades e não tinha lei. Sim. Então eles iam se acampando, iam fazendo. E a gente vê que nas redes sociais também, ela é um advento para nós razoavelmente novo e que até então a gente não sabia como lidar com todas essas desordens que cada um falava o que queria, se escondia atrás de uma tela.
Só que agora a senhora colocou muito bem, né? Agora, os sistemas da internet hoje têm lei. Tem. E está havendo uma varrição muito grande em cima disso, né, doutor? O que costuma muito acontecer, né, normalmente, são os perfis fakes, que as pessoas usam esses perfis para fazer esse tipo de crime. Seja ele o cyberbullying, seja ele a difamação, os crimes contra a honra em geral, que é a injúria, xingamentos, diminuição e estelionato, tudo isso a gente coloca dentro do cyberbullying. São os crimes de fraude, todos esses crimes de fraude que estão acontecendo hoje, dentro da internet, a gente consegue chegar no infrator. Só para fechar aqui, acho que esse pensamento é legal, quem são os que mais estão verificando isso e denunciando? Por exemplo, na família. Aí é alguém da família, é alguém do outro lado que está vendo, está denunciando. Como é que está chegando essas denúncias onde o sistema vigilante está olhando isso aí? Geralmente, se é uma pessoa menor, hoje os pais estão tendo mais cuidados para acompanhar os filhos no que eles estão acessando na internet. Certo. Quando é a própria vítima que sofreu, a própria vítima faz esse boletim de ocorrência, nós temos delegacias especializadas, está aí a doutora Galinatti que pode dizer melhor. E a gente acompanha também esse inquérito policial e hoje a gente consegue, através da diretoria da Polícia Militar, a gente consegue chegar ao IP desse servidor, ou do celular, ou do computador, a gente consegue chegar em quem fez esse perfil falso, em quem cometeu esse crime de cyberbullying, seja ele de estelionato, de fraude ou qualquer outro crime. Interessantíssimo, maravilhoso, hein, gente? Tá vendo? Presta atenção, hein? A gente precisa correr com isso aí. Ó, vamos aqui mais outra informação. Vamos colocar 24% dos pacientes de altíssimo risco cardiovascular mantêm o colesterol, que é o LDL, nos níveis ideais. Doutor, essa questão dos colesteróis, do colesterol, né? É algo que a gente tem um pouco de dúvida, porque tem aquele chamado colesterol bom, não sei se esse é o termo popular, e o que não é bom. Explica um pouco isso daí e explica um pouquinho também essa realidade desse risco cardiovascular, doutor. Esse foi um trabalho, padre, feito na instituição, no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. A gente fez uma análise dos pacientes que já tinham tido infarto, que têm um risco mais elevado, que é exatamente a doença prévia estabelecida nas suas artérias, nos seus órgãos. Esse trabalho foi feito lá no Dante e mostrou esse dado alarmante. Mesmo as pessoas que já infartaram, que já fizeram cirurgia no coração, que já colocaram o stent, mantêm o LDL dentro da meta. O LDL é o colesterol ruim. Eu até tive um paciente que falou uma vez para entender, eu explicando o que é o colesterol bom, o que é o colesterol ruim, eu falei, o LDL é logo Deus leva, então é o colesterol ruim. Então, esse é logo Deus leva. Para ficar de uma forma simples e mais fácil para as pessoas gravarem. Então o LDL é o colesterol ruim. Mas o que é esse colesterol? O LDL, na verdade, é uma proteína. Como a gente consegue observar na ilustração, a gordura ela não se mistura com água. Quando a gente vai lavar a mão sem sabão, por exemplo, porque o sabão também é outro esterol de gordura, então ele ajuda a limpar, porque a gordura não mistura na água. Para o colesterol ser carreado, ele precisa de proteínas. E, na verdade, o LDL é um tipo de lipoproteína que carrega a gordura do fígado para dentro das artérias. Por isso que ele é ruim, porque ele aumenta o risco de infarto quando é nas artérias do coração ou quando é AVC nas artérias da cabeça. E o HDL é o bom, porque ele tira das artérias e retorna pro... ele já tira das artérias, ao contrário. O HDL... Tá. Ele tira, a gente até faz uma alusão, é como se ele fosse uma vassoura. Ele vai limpando das artérias e leva... Só que nem sempre o que ele tira é o suficiente para o LDL-C, a gente não consegue para nivelar ele. Exato. Se eu manter o LDL num nível muito elevado, eu estou impondo um risco porque eu estou aumentando a chance de formar placas de gordura e quanto maior a carga da placa, quanto maior a placa, quanto maiores placas no corpo, maior a chance desses infartos e AVC. Existem algumas... A gente está ouvindo... É porque hoje a informação está muito mais rápida também, né? Não é isso... Vamos separar as coisas aí. Porém, a gente está percebendo que muitas pessoas entre 40 e 50 estão tendo infarto. Mas muito assim, perto da gente. Aí a gente fica, mas o que está levando isso? Outro dia o rapaz falou, eu fiz meus exames, estava tudo bem, mas na verdade não estava tudo bem. Ele precisou colocar, como ele chama? Stent, ele fala, Stent. Né? Stent. Foi colocou em 3 veias dele lá. Então, aí diz que ele já vem também de uma hereditariedade familiar. Isso também pode acontecer, doutor?
Existe a questão genética. Tem Genética. pessoas que têm uma predisposição familiar a um LDL mais alto. E isso faz com que ela tenha um risco maior e mais precoce. A gente vê infarto com 30 anos, com 40 anos. Claro, os hábitos de vida são fundamentais nisso. Também, sim. Hoje as pessoas estão mais sedentárias, estão mais sobrepesos e obesos, e isso impõe sim um risco. Você falou muito bem, hoje é o dia de combate ao tabagismo. Hoje tem um cigarro que as pessoas não falam e está aberto, que é o cigarro eletrônico, que aumenta também o risco cardiovascular. Então a gente acha que está fazendo a coisa correta e na verdade não está. Está se automutilando, vamos falar assim. Perfeito. Aos pouquinhos. E exame normal não quer dizer que não vai ter um evento. Isso é muito importante ser dito. É, né? Então tem que ficar todo mundo esperto. Inclusive eu que fiz meu check-up todinho aí. Pra minha parte cardio tá ok. Bacana. Tá? Só que o meu fígado tá um pouco zoado. Fica esperto com ele. Outra informação, ó. Inovação com consciência. Como equilibrar tecnologia, ética e humanidade nos negócios? Rogério, como, meu irmão? Você que é um neuroliderança, você trabalha com essa parte aí. Fala um pouquinho sobre essa questão de inovação com consciência. Olha, tem algumas características que ocorrem no cérebro humano. Uma delas é a questão da mudança. O ser humano, por natureza, não é só o ser humano. O bicho, na formação básica do cérebro de um bicho e também do ser humano, é fugir da mudança. Porque a mudança causa extinção. Então, naturalmente, a gente foge. Então, o que acontece? Tem uma parte do cérebro, interna no cérebro, a amígdala cerebral, que ela está sempre ou em aproximação ou em afastamento. Tá. Se é algo que me dá prazer, eu estou em aproximação. Algo que me causa ojeriza ou então que me causa medo, me leva para o afastamento. Tá. E ele busca esse argumento através da memória. Ele conversa e busca, eu já passei por alguma experiência parecida? Se já passei e foi positiva, eu quero mais. Se foi negativa, eu quero me afastar. E se a memória não tem registro disso, ele também se afasta. Então, a mudança... Então, quando fala-se sobre tecnologia, sobre inovação, por exemplo, a gente está falando muito de inteligência artificial, Sim. aquele medo que está vindo na turma sobre a inteligência artificial vai substituir o meu trabalho. É porque não tem esse registro, então a gente entra em afastamento. Sim. Como é que a gente dribla esse sistema, na verdade? É conversando com as próprias emoções. Porque 95% do tempo, nós estamos tomando decisões que são de cunhos emocionais, habituais, subconscientes. Significa que, a maior parte das vezes, nós estamos falando, inclusive, sequer pensando sobre o contexto do que a gente está falando. Então, para lidar com tecnologia, para lidar com inovação, primeira coisa é orientar a um propósito. Para que eu quero isso? Para que eu quero essa mudança? Para que eu quero essa inovação? E quando eu crio uma narrativa através da minha imaginação, uma narrativa que é propositiva para mim, eu me aproximo. Então, tudo que a gente tem em volta da gente, o carrinho da polícia aí, né? Primeiro foi imaginado para depois ser construído. E as relações são assim também. Então, a gente precisa imaginar o que a gente quer, orientar para um benefício próprio, e aí esse movimento começa de dentro para fora para acontecer. Eu gostei muito disso aí. Isso é para o nosso dia a dia hoje, como você deu muito exemplo legal sobre a tecnologia, os avanços das redes sociais, a inteligência. Realmente isso impacta a gente diante do nosso cérebro que tem essa coisa do escape. Tudo que é novo para nós, e se eu não tenho um registro que foi bom, a tendência é a gente sempre botar uma mãozona na frente, né? Mas isso, como eu sou um padre, eu preciso falar, como um cristão, acho que melhor ainda dizendo, se a gente for analisar a fé ela entra um pouco nisso aí. Se você pega lá, por exemplo, ó, vocês estão nos acompanhando, capítulo 11 em Hebreus. Lá é o testemunho do que é a fé. Fé são aquelas pessoas que elas viveram e lutaram e perderam quase tudo sem ter visto o que elas acreditaram. Só que aquilo que elas acreditaram aconteceram em tempos que elas já não estavam mais nesse mundo. Interessante, né? Abraão, Moisés e tantas outras figuras, mulheres, que também acreditaram em algo, que lutaram e que fizeram um sacrifício porque não era uma lógica do cérebro deles. Eu não estou vendo, não chegou na minha vida ainda, mas eu acredito. Então, acho que quando você entrou um pouco nessa conversa,
ela se aproximou, ela fez uma sombra do que aquilo que o homem, ele é designado pela fé também a viver. Muitas vezes aquilo me dá medo. Muitas vezes vou dar um mergulho no escuro que eu não sei onde vai dar. Mas para que a coisa aconteça, aí entra a questão da fé. Precisa ter um começo. E aqui também, né? Eu preciso fazer essa análise que você falou do meu cérebro, porque muitas vezes eu vou ver uma coisa de ser aparentemente desconstruída, mas para um amanhã eu ver qual é você falou até a palavra, para que isso vai me servir, é isso? Exato. Para que remete a um propósito, a um significado. Significado, isso é importante, né? E exatamente agora está se desmistificando um pouco essa questão da fé, que as pessoas achavam que quando falava de fé, não pode falar no ambiente de trabalho porque está indo para um cunho religioso e aqui é um lugar laico e a gente precisa respeitar. Mas tem inclusive um autor chamado Jim Collins, que ele escreveu um livro chamado Empresas Feitas para Vencer. 15 anos de pesquisa. Um dos capítulos fala sobre fé. A capacidade do indivíduo, do executivo, de um líder, de olhar para aquele cenário, não ter clareza do cenário, mas pela sua intuição, pela sua resiliência, lidar com aquilo, com o arcabouço que ele tem construído para tentar resolver um problema que até então ninguém resolveu. Sim. E que normalmente dá um resultado muito interessante, né? Outro argumento, padre, achava-se que a lógica era o maior fator dentro do cérebro de tomar decisão. Ela é 1/6 da tomada de decisão. Ela é 1/6. Temos as emoções, a conexão do cérebro com o corpo. A hora que meu pé está batendo aqui debaixo da mesa, o meu corpo já está dando sinais que eu estou ansioso, que eu estou nervoso e assim por diante. A outra é a resiliência, a capacidade de eu buscar arcabouço que eu tenho no passado para resolver um problema atual. A outra é a intuição. E a outra, a criatividade propriamente dita. Então, esse ecossistema é que ajuda a tomar decisão. A lógica é uma parte disso. Sim. Interessante. Gostei, hein? Bárbaro. Olha só, hein? Gostei pra caramba, hein? Gostaram aí? Tem mais. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ixi, Maria. Delegada prende em flagrante criminoso que perseguiu a ex dentro de uma academia de crossfit. Spoiler que a academia é perto aqui Meu Deus, da Rede Vida. Conta um pouquinho sobre isso aqui, doutora Raquel. Padre, e a academia aqui perto, hein, da Rede Vida. É aqui perto, é? Pertíssimo. Eu achei bárbaro o que você falou, porque numa situação dessa, padre, eu estava sem a minha arma. Claro que aí eu já estou armada, mas treinando eu estava sem a minha arma. E eu tive que utilizar a intuição, a resiliência, que é a análise do cenário total. Eu tive que ter o ímpeto, né? No caso, a emoção um pouquinho mais forte, e a decisão, a tomada de decisão deliberatória. Por quê? Porque como eu estava ali, toda abordagem policial ela deve ser com superioridade de armas ao criminoso, eu não poderia colocar em risco nem a minha integridade, nem no entorno, e nem muito menos da vítima. Perfeito. Eu fui chamada no meio da aula, para o final, por um dos professores, dizendo que ali estava o perseguidor de uma aluna. Eu falei assim, não, você está brincando comigo. Um perseguidor está aqui nessa aula. Ele se matriculou nessa academia há aproximadamente um mês. Ele tem testado vários horários e hoje a aluna está aqui. Essa aluna está paralisada, está aterrorizada dentro do banheiro, em estado já de choro compulsivo, e o que você pode fazer? Então foi essa rapidez de análise, menos de 1 minuto. Eu falei, eu preciso de 2 homens fortes do meu lado, porque o agressor de mulheres, ele não vai responder, ele não vai aceitar uma autoridade de uma outra mulher ali. Eu preciso de 2 homens fortes, eu vou abordar daquela forma tem que ser abordada, e qualquer reação eu preciso que vocês falem para mim que vocês vão segurá-lo. Ou seja, eu deleguei a minha autoridade de Estado aos particulares, porque a segurança pública é um dever do Estado, responsabilidade de todos. Vocês topam me auxiliar nisso? Ok. E nisso eu já falei, olha, estou te dando a oportunidade de cessar agora esse flagrante de terror. Violência psicológica, perseguição. Pega suas coisas e suma dessa academia e nunca mais apareça aqui. Então houve o titubeio, aquele deboche. E enquanto eu estava monitorando, e também no vídeo dá para ver que eu estou mantendo a minha distância, para que ele não entre na minha esfera.
já liguei para a Polícia Militar pedindo agilidade, me identifiquei. E nisso ele estava ali tentando ciscar e elaborar, ensaiar uma fuga. E aí eu precisei de mais alunos, não só aqueles 2. Eu falei, olha, os homens que estão aqui nessa sala, vocês vão permitir que um covarde fuja? E ali um cordão humano foi feito, a Polícia Militar chegou rapidamente, foi encaminhado até a delegacia também aqui próximo, muito rápido. Ele não estava armado. Não, mas a superioridade física dele em relação a mim, Sim, perfeito. somente eu não conseguiria contê-lo. Eu estava sem a minha arma ali no momento da aula. Sim. E ali a gente foi, e daí descobrimos o pior, né? Aproximadamente, eles tiveram um relacionamento de quase 8 meses. Há 3 meses ele estava a perseguindo, não só como fazendo campana em frente ao prédio dela, enviando mensagens ameaçadoras, presentes indesejados. E essa tentativa insistente. Ele mora a 20 quilômetros do local da academia, trabalha em home office, ou seja, não tinha nenhum motivo dele estar lá a não ser a ex-namorada. Doutora, só uma dúvida, essa é uma questão de curiosidade só, por exemplo. Foi preso, ficou preso, saiu no dia seguinte na audiência de custódia. Só uma pergunta, por exemplo, quando a senhora estava lá, lhe trouxeram um fato, claro, visto, a moça estava em estado de choque. Aterrorizada. Mas até então, não existe. É uma pergunta só de curiosidade, tá? Não é nenhuma coisa. Não existe uma possibilidade, primeiro, de tentar ver com ele se ele tem essa intenção mesmo. Existe uma estratégia para isso ou não? Ou já tem que meio que intimá-lo já de uma vez? Ali vem a intuição. Eu tô acostumada a ver o criminoso. Mas não pode ser um pouquinho perigoso a intuição? Não. Ali tem toda a análise do fato e muitas vezes existe o titubeio, a resistência em sabermos que crimes invisíveis, perseguição, o bullying, que é a perseguição sistêmica, a violência psicológica e a ameaça, apesar de serem crimes invisíveis, não deixam marcas de hematomas ou marcas permanentes no corpo, a marca é permanente, sim, na mente, do terror que ela... o que me caracterizou o flagrante foi o terror daquela vítima. Perfeito. Ela não estaria numa situação flagrancial, parecia que ela tinha visto realmente a morte na frente dela. Perfeito. Aquilo caracterizou o ato flagrancial de 3 crimes para mim. Entendi. Porque a ameaça, muitas vezes, ela pode ser gestual. A presença física pode ser ameaçadora. E ali, nós não estamos acostumados a visualizarmos, porque a normalização do brasileiro, porque são crimes recentes, 2001, 21, a gente está falando de 4 anos que temos a tipificação tanto do crime de perseguição como do crime de violência psicológica. Então, estamos acostumados a normalizar esses crimes que, muitas vezes, até criam traumas insuperáveis para a vítima. Perfeito. Ou é o presságio, é o anúncio de um crime muito grave, como a morte. Perfeito. Então, ali houve todo um conjunto. E incluir, por exemplo, os rapazes juntos com os outros que Eu foram... utilizei o que tinha na minha frente para poder efetuar a prisão. Eu utilizei o cenário que eu tinha. Pois não, o nosso diretor tem uma pergunta para a senhora, doutora. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde. Seguinte, nesse caso, o pessoal da academia teve a sorte que a senhora estava lá. No caso que se uma pessoa comum e que não tem acesso a um policial que esteja perto, realmente, no momento desse, acionar a polícia o quanto antes, porque às vezes tem aquele perigo de... falar com as outras pessoas e isso acabar, às vezes, num espancamento, numa coisa que se torna maior, né? Exato. Então, realmente, primeira coisa, telefonar para a polícia. Perfeito, Rodolfo. A gente tem um 180. O 80 é a denúncia de violência contra a mulher, mas um 190, que a Polícia Militar vem rapidamente tentar monitorar ali o cenário, não deixar o alarde que a polícia está sendo acionada, porque muito provavelmente o covarde vai tentar fugir. Então, toda essa situação. Ali houve a tentativa de cessar aquele ato flagrancial. A gente tinha totalmente a identificação dele. Mas ele preferiu ser preso em flagrante. É essa a opção. Por quê? Porque ele duvida, o criminoso duvida da legalidade, da força da lei. Até mesmo do sistema de justiça. E pelo fato de eu ser mulher também, eu achei que o deboche foi maior em relação a duvidar que existe a punição mediante a prática criminosa.
Que bom, pelo menos ela estava ali meio que coberta por homens ali que também se dispuseram a aceitar o que a senhora colocou. Porque Isso que também... eu vou parabenizar. Eu vou parabenizar. Porque a senhora corria o risco dos, mesmo sendo forte, os rapazes lá, falando, só me desculpa, eu não vou colocar a mão nele, não. Eu teria que ter tido outro tipo de estratégia, se fosse nesse sentido. Mas eu queria parabenizar homens que não são... Por que homens? Porque a gente está falando em inferioridade de força física. Não tem como agora a gente falar, igualdade. Não existe igualdade quando a gente fala um homem que treina, né, com a musculatura totalmente com vantagens em relação a uma musculatura de uma mulher, uma estrutura de uma mulher. Então, ali, homens não se omitiram, muito pelo contrário. De imediato, sem ao menos entender muito bem, mas quando eu me identifiquei como delegada, responderam a voz de comando. Isso me chamou a atenção, porque eles também poderiam dizer, a senhora vai me desculpar, mas eu não vou, estou aqui para treinar, não vou colocar a mão em ninguém, não. Exatamente, não. Responderam a voz de comando e falaram assim, vamos auxiliar ali uma atuação. Perfeito, que legal. Bacana, hein? Vamos aqui uma outra informação, gente. Olha aqui. Parabéns, doutora. Obrigada. Idosos em risco. Situações de violência contra idosos. Abandono e estelionato praticado contra pessoas mais vulneráveis. Doutora Nádia, o idoso, realmente a gente percebe que também é uma vítima muito grande, né? Por vários motivos, né? Sim. Como é que está sendo trabalhado isso? Porque tem alguns casos de pessoas que são idosas e a família sabe que ela está sendo vulnerável, que ela está em risco, mas às vezes ela é detentora, talvez até de uma questão econômica, e ela não quer saber, não quer ouvir a família. Como lidar também em casos assim? Porque existe aquele que depende da família, mas tem aquele que fala, não quero que ninguém se meta na minha vida. Só que está todo mundo vendo que ela está se colocando no meio de um enrosco. E ele é idoso. Sim, nós temos os dois lados, né? O idoso que ele tem a vulnerabilidade, que ele está aos cuidados de um tutor ou de um curador. Perfeito. E tem o idoso que ele não aceita que ele não tem condições, e ele tem sim o dever social dele, ele está prático para usar o seu dever social. Hoje em dia, a gente, pela lei, idoso é a partir de 60 anos, mas nós temos idoso com 80, 90 que está super lúcido, né? Então esse aí não aceita que ninguém tome nenhuma providência por ele. Mas no caso de ele não ter a sua noção, né, não estar com a sua paciência, com a sua ideia em dia, aí a gente coloca sempre um curador para tomar conta dele ou dos seus bens, da sua vida financeira. Nesse caso, o que a gente precisa? Analisar. A família precisa analisar se realmente ele não precisa ou se ele precisa. Se ele precisa realmente ter alguém para cuidar das suas finanças, porque hoje nós temos, como você disse ali, muito estelionato, né? O recorde de procura no meu escritório é estelionato contra idoso. As pessoas estão fazendo, tanto da família quanto os alheios, estão fazendo estelionato, fazendo fraudes no seu benefício. É muito... Tem gente até que nem sabe, mas tem empréstimo pessoal consignado no seu benefício. Então, a gente tem que apurar de onde está vindo essa fraude. Aí depende muito de que lado o idoso está. Se ele está no lado que ele está vulnerável, ou se ele está no lado que tem alguém que realmente precisa só acompanhá-lo, mas ele tem a sua mente sadia, ele consegue fazer o seu direito valer. E realmente, infelizmente, né, hoje com essa longevidade, as pessoas estão vivendo mais, mas às vezes ele fica muito mais... Está carente, está sensível, ele vai perdendo aquela expertise, né, de fecundar ali várias análises, então é onde as pessoas se aproveitam deles, né? O que acontece muito hoje também é o abandono. Né? O abandono do idoso. Sim. Tem muito idoso que eu conheço que me procura no escritório, que ele está realmente abandonado. A família não liga, a família não visita, e eles procuram a gente para tentar ver se tem alguma lei que o protege. Sim, a gente tem o processo que a gente entra contra o abandono de incapaz. A família tem a obrigação, o Estatuto de Idoso determina que a família tem a obrigação de cuidar. Se não tem condições de cuidar, tem os asilos que as pessoas podem colocar, que ali ele vai ter um tratamento. Claro que você vai ter que procurar um asilo responsável, que seja registrado, para que esse idoso tenha assistência total.
ou se realmente a família realmente não quer cuidar, porque acontece muito, né? Mas eu acho que é realmente aí que entra o seu trabalho, porque é analisar o lado da família, porque às vezes a família pode alegar, mas ela não quer que ninguém se cuide da vida, mas na verdade ela não quer, mas todo mundo está percebendo que ela já está precisando de ajuda psicológica. Sim. Ela não quer, mas ela precisa. Ela precisa. Tá, por isso que eu não cuidei da minha mãe, não fui lá, deixei ela. Mas, na verdade, isso aí também pode ser uma coisa que pode levar a um abandono também, né? Sim, tem muito idoso abandonado, com certeza. Também nesse sentido. Nesse sentido, tanto no abandono familiar, quanto no abandono psicológico. Ele está lúcido, ele tem as suas atividades normais, mas a família não liga, não vai ver se está bem, não leva ao médico. Então, tem muita reclamação do idoso nesse sentido. Diretor, tem mais uma pergunta, agora para a senhora. Oi, doutora. Tudo bom? E quando o golpe vem da própria família? Às vezes a família engana o idoso, se aproveita do idoso, né, tá debilitado e acaba fazendo transferências e tudo mais, e às vezes deixando até aquele idoso passando necessidade, né? Como que fazer, algum outro familiar pode denunciar? Como que faz numa situação dessa? Difícil. A pessoa que detectar o estelionato tem que denunciar, com certeza. Eu tive um caso recentemente de uma idosa que foi lesada pela própria nora. A própria nora mantinha o cartão dela com a senha, recebia o benefício e ela fez 3 empréstimos. Ela foi condenada por estelionato, eu estava não pela vítima, eu estava pela nora, e ela foi condenada e teve que ressarcir o valor que ela fez de empréstimo para a própria sogra. Isso é muito normal, tá? As pessoas que têm acesso à senha, ao cartão do idoso, ela tem que ser uma pessoa muito responsável, de muita confiança do idoso, porque é muito fácil hoje fazer um empréstimo consignado. Só precisa do cartão e da senha, tá? Obrigado. Nada. Muito bem, minha gente, tá vendo? Olha, quanta coisa boa. Vamos ver mais uma informação? Olha aqui, ó. Ó, bacana, hein, gente? Tomada de decisão sob pressão. Vixe, Maria, isso aí é duro, hein? Que nem a doutora já passou por algo parecido aqui agora, hein? Todo, né? A polícia como o cérebro reage e como treinar escolhas mais assertivas. Rogério. Bom, primeiro que a gente vê que os 3 casos que foram mencionados aqui, desde o momento do bullying, todas as narrativas aqui, no fundo a gente está falando de uma coisa muito simples e que com certeza o senhor trata disso na paróquia, né? Que é a falta de respeito pelo outro. São coisas básicas que parece que na sociedade não está acontecendo. Indo para a questão de tomada de decisão sob pressão, o que está acontecendo, na verdade? É como a gente está observando o mundo. Porque o mundo, ele sofre mudanças, a sociedade sofre mudanças desde que o mundo é mundo. Se a gente pudesse conversar com um dinossauro agora, ele ia falar, você não sabe o que eu passei. Acabou tudo, né? Então, o que acontece? Se pegar, por exemplo, eu tenho 49 anos, né? Eu fiquei na fila com meus irmãos, junto com a minha mãe, que era 1 quilo de carne por pessoa que podia comprar carne naquela época. A gente pegou a inflação de mais de 1000% ao mês, né? O plano cruzado e assim por diante, vários planos. Então, as coisas estão sempre mudando. Com o advento da tecnologia, essa sensação de pressão, ela tem aumentado, né? E o que acontece? Imagina, por exemplo, a narrativa da doutora de ter que prender o rapaz ali. Se não está ela lá, estou eu, que não tenho qualquer competência que ela tem para agir. O nível de pressão, para mim, é muito maior do que o que ela passou, mas o cenário é o mesmo. Perfeito. Então, não é sobre o cenário em si, mas é como a gente está observando o cenário. E como é que a gente lida com isso? É justamente treinando o cérebro para ficar bom onde a gente quer que ele seja bom. Ou seja, a gente só vai ficar eficaz onde a gente faz repetidas vezes, são os hábitos. A diferença, por exemplo, quando o doutor traz a questão do colesterol, eu recebo uma notícia que meu colesterol não está bom, eu posso, por exemplo, o doutor falou que eu tenho que caminhar. Então eu vou caminhar todos os dias, vou fazer exercício todos os dias. Isso a gente chama de disciplina. Eu estou fazendo porque eu tenho que fazer, senão... como é que é? Deus leva? Como é que é? Logo Deus leva. Logo Deus leva. Então, o LDL vai ficar alto. Logo Deus leva, né? Então eu vou caminhar todos os dias. Mas para o meu cérebro isso é ruim. É que nem para uma criança arrumar a cama, escovar os dentes. Isso é horrível.
porque não é legal. Eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. Agora, a hora que eu começo a caminhar, porque eu estou sentindo prazer com isso, fazer isso. Isso a gente substitui o nome de disciplina por hábito. Hábito. E aí é legal. Então, quando é que eu me sinto sob pressão? A hora que eu tenho que fazer as coisas porque tenho que fazer. E que eu tenho que driblar com o cenário, lidar com o cenário porque não tem outra alternativa. Então, o que a gente precisa entender é que não passar por pressão não significa a gente estar na apatia. Por exemplo, a gente está numa conversa aqui para articular as respostas através das suas perguntas e você também se preparar para lidar com isso aqui. Você está usando atividade cerebral. E à medida que essa atividade cerebral é gerada e gera performance, isso é bacana. É o que a gente chama de estado de flow. Então vamos deixar claro que não estar sob pressão não significa apatia. Significa prazer no que eu estou fazendo. Tocando instrumento, cozinhando, lidando com as pessoas, resolvendo um problema e assim por diante. Agora, a hora que eu uso mais atividade cerebral e ao invés de eu ganhar performance, eu estou perdendo, eu estou ficando cansado, tem efeitos no meu corpo, né, de maneira sistêmica, é que eu estou sob estresse. Então, ninguém vai falar isso pra gente antes que a gente mesmo. E a gente tem que saber e aprender a se ler, a ler nosso corpo, a ler nossa mente. Que bom se todos nós tivéssemos esse... Capacidade nós temos, mas se a gente desse esta oportunidade de se assistir, de se conhecer, de fazer uma leitura de você, né? A gente usava isso aí muito na época da teologia, conhecer os meus demônios, mas isso estou entrando dentro do outro ponto, mas para chegar no que o Rogério está falando, né? A gente tem que se conhecer. Talvez a gente tenha um pouco de preguiça de parar um pouco, falar, deixa eu ver quais são as minhas reações. Ou a autocrítica, ou né? autocrítica, onde eu tenho uma fraqueza, por que me leva essa fraqueza, desde quando ela veio, deixa eu ver se eu me lembro, o que é que me leva a isso, enfim. É uma coisa interessantíssima mesmo, né? A gente vai para o mais prático, infelizmente, vamos para o mais prático. Vamos ver aqui a outra informação aqui, gente, olha. Sinais de alerta do coração, isso é importante, hein? Sintomas que não devem ser ignorados e quando procurar ajuda médica. Doutor, quando? Quais são os... Mostra aí, porque assim, vai depender de cada um. Vai depender de cada um, pode ser silencioso, mas a maior parte das vezes dá sinal. Dá sinal. Você tem que saber reconhecer. Então, ou querer reconhecer, né? Tá, mas vamos lá. Sinais do que pode ser um alerta sobre o teu coração. Que sinais normalmente a gente tem que prestar atenção, mas não significa que é um problema ainda. Mas, tipo assim, ó, anteninha ligada. Às vezes um cansaço fora do habitual. Você acha que é uma fadiga do trabalho, porque está um pouco mais estressado. Mas você caminha um pouco, sobe uma escada e sente aquele cansaço fora do habitual. Isso pode ser problema nas artérias do coração ou até mesmo no músculo do coração, que a gente chama de dispneia, que é a falta de ar ou esforço físico. Isso é um dos que tem que ser... Que confunde muito as pessoas. Não ignora. Porque o mais comum é a dor no peito. Você falar que está com dor no peito e a dor torácica, a gente define na literatura do umbigo até o queixo. Pode ser várias coisas. Muitas coisas podem ser definido como dor torácica. Claro que se você está sentindo uma dor, ela está ficando cada vez mais recorrente, uma dor aos esforços, você também tem que procurar ajuda médica, porque pode não ser problema no coração, pode ser muscular. Mas o que mais mata é o problema no coração. Então, dor no peito, tá na dúvida, passa com a gente. A gente está lá para ajudar e esclarecer essas dúvidas de vocês. Porque também depende muito assim, às vezes você não está dormindo bem, você anda com sono atrasado. Então você está mais sensível. Aí você vai lá e faz ginástica, que nem eu. Quando estou lá, não durmo bem, vou lá e faço ginástica. E às vezes eu sinto... Por isso que eu fui procurar um médico esses dias atrás aí. Eu senti umas dorzinhas aqui, ó. Sempre aqui do lado, aqui, ó. É como se fosse umas fisgadas. Eu falei, mas será que vai me infartar? Eu vejo um infartando, comecei a ficar perturbado. Será que foi no supino na academia, né? Será que foi no supino na academia? Não, aí que eu comecei a lembrar, porque é um tipo de exercício que eu estava fazendo também. Muscular. Muscular. Então, isso começou a me pegar essa parte peitoral minha aqui. Sabe? Mas até você entender que focinho de porco não é tomada... Você já começou a se ver no caixão. Mas é melhor nesse cenário procurar um médico, fazer a avaliação. É por isso que eu fui procurar. Tá certo, tem Ele que... colocou dentro de um tubo lá, contraste na veia, virou de ponta cabeça.
porque é do tamanho daquele morcego que apareceu outro dia aí. Enfim, você faz tudo que tem que fazer, doutor. A parte do coração você tá bom, padre. O resto... Mas tem que procurar ajuda, padre, porque... O problema é o resto? O problema é o resto. Porque confunde os sintomas mesmo. Confunde. Principalmente quando os pacientes diabéticos, porque a inervação deles, se for muito descontrolada, ela não está tão legal. Então, às vezes infarta sem ter nem sintoma. Então, na dúvida, a gente sempre fala, procura, a gente faz avaliação, a gente tá aqui, tá lá no Dante Pazanese para ajudar os pacientes. As mulheres ainda são as que mais procuram os médicos do que os homens? Os homens acho que são meio friozinho, né? Não quero não. Toda mulher tem a sua ginecologista, sempre vai anualmente, procura de rotina, e a ginecologista faz o papel do clínico, às vezes do cardiologista. Agora o homem é só no desespero. Maioria, obviamente. É só nesse momento que sente uma dor, vê um amigo que infartou, ele fica preocupado, passa 10 anos sem passar no consultório. Eu acho que isso aí também mexe muito, né, Rogério? Essa coisa da gente hoje tá vendo, se assusta muito do que tá vendo, desde a época do Covid para cá. Muitas pessoas também estão tendo problemas, como é que chama isso aí? Ansiedade. De ansiedade aumentou no mundo inteiro isso aí também, né? Porque não está no aqui e agora, né? Porque não está no aqui e agora. Porque se você está no passado, você está lá na depressão. Se você está no futuro, está na ansiedade. E a gente precisa treinar, né, o que na neuroliderança a gente chama de metaconsciência, que pode ser chamado de oração, que pode ser chamado de meditação. A metaconsciência é eu perceber o momento aqui e agora e treinar que eu só tenho ação no aqui e agora. Não adianta eu ficar com a cabeça, o que eu vou fazer daqui 2 horas, porque eu não estou lá, só vai me gerando essa ansiedade. Novamente, o mundo é o mundo, o trânsito está lá fora, vai ter gente negligente ou delinquente no mundo, vai aparecer, mas como é que eu lido com isso a partir das ferramentas que eu tenho? Agora. E agora? E agora? A gente fica muito no e se? E se? Doutora, e se? Que se? Fica agora quietinho, calma aí, ó. Usa o que você tem agora aí para... Né? E se viver? Se viver, e se? Vamos lá. Põe aqui outra informação, gente. Pedalando com medo. A insegurança das mulheres ciclistas nas ruas e avenidas de São Paulo. É muito grave porque as mulheres elas não ficam somente preocupadas com crimes patrimoniais como os homens. Os homens, quando saem nas ruas, em centros urbanos, eles se preocupam em ser vítimas de um furto qualificado, de um roubo, de um sequestro relâmpago. Agora, as mulheres têm outro ônus em relação à segurança pública, que são os crimes sexuais. As mulheres não saem somente com medo do celular ser levado, principalmente quando a gente fala em locais que são mais periféricos, ou quando começa a estar mais à noite, escurecendo. Então, é uma situação em que a gente ainda tem esse ambiente hostil urbano para a mulher. É muito triste. E ali foi uma matéria muito interessante para o Estadão, para o Estado de São Paulo, em que a jornalista, ela analisa que a segurança, ela faz parte da arquitetura urbana, mas a mulher, ela ainda precisa de mais qualificação nessa arquitetura urbana, mais iluminação, porque são outros crimes também que uma mulher pode estar vulnerável. A gente precisa puxar a orelha dos poderes públicos com políticas públicas adequadas e coligando, né, o sistema de segurança pública justamente com essa malha viária, ciclista, urbana, de pedestres e iluminação. Doutora, mas assim, acho que perfeito. Agora, eu penso também que enquanto a gente ainda não tem essas coisas que a gente tem que lutar, eu acho que a própria mulher, que ela é normalmente vítima de uma vida sexual aí das pessoas, dos maníacos, que elas não têm só medo de ser roubada do celular, vai ser violentada. Enquanto ela está andando no mundo, nesse São Paulo da vida aqui, vamos falar da nossa cidade, que é meio neurótica, aqui está tudo bem, tem policiamento, tem aquelas câmeras, eu ponho uma roupinha mais da hora e a mulher tem um corpo, dependendo da mulher, tem um corpo maior, menor. Pô, ela vai ficar à vontade porque ela está perto de polícia, perto de câmera e tal. Mas normalmente nem todas as mulheres têm essa possibilidade. Ela também tem que tomar maior cuidado. Por exemplo, eu não vou usar uma roupa, eu tenho um corpão, eu vou ficar toda, né, andando no meio da periferia com a minha bicicleta. Pô, ela tem o direito de fazer isso, mas só que ela está perto de um local despropriado de segurança. Não tem lá, não tem.
ela também não tem que ter um pouquinho essa consciência de fazer uma análise do contexto para ver se ela pode também se associar ali? Perfeito, Padre Marcos. E é muito importante essa fala, porque nós não estamos tirando a autonomia do meu corpo, minhas roupas. Perfeito. Nós estamos falando, assim como alguém que tem um poder aquisitivo mais favorecido não pode andar com o Rolex de ouro, com o celular de último modelo, assim. Perfeito. A mulher, infelizmente, nessa realidade da criminalidade urbana, da violência urbana, além dela não poder andar com o Rolex e com o celular, ela também deve se preocupar. Isso sim, proteger e não estar vulnerável aos covardes criminosos. Também tem os dois lados, né? Precisam se ajudarem aí. Perfeito, doutora. Tem mais informação? E acabou já? Vai para a enquete? Ixi, então, que rápido. Que rápido. Tava tão gostoso? Tava tão gostoso. Vamos ver aqui, então, como é que ficou aquele resultado da nossa enquete. Você é fumante, sim ou não? Dá uma olhada aí, ó. 13,2% diz que sim, que é fumante. Mas 86,8% diz que não. Bom. Que bom, que bom. Vocês estão assistindo aí, ó. Vamos lá, todo mundo devia ser 100%, né? Esse é o que a gente deseja. Bom, gente, olha, eu agradeço por demais aqui. Eu gostaria que voltasse aqui o Rogério Babler. Babler, né? Babler. Gostei demais, Rogério. Prazer, muito obrigado pelo Foi muito convite. legal ter você aqui. Legal, e agradeço você. Ó, tá aí os contatos do Rogério, tá aí, tá bom, gente? Isso aí você pode pedir e pegar os trabalhos desse rapaz aqui, é muito bom. Doutora Nádia, muito competente, gostei demais de você. Eu que agradeço. Vamos voltar aqui? Com certeza, Promete? só chamar estarei. Fechou. Falando, nossa, o direito tem tanto assunto, né, doutora? A que gente bom. pode falar sobre muita coisa. Gostei muito. Doutora Raquel, que bom que a senhora existe, hein? Maravilha, obrigado, tá, querida? Amém, Padre. A Obrigada senhora é por muito você querida. existir. Gostei do seu fusquinha, muito bonito. Doutor Ítalo, você é maravilhoso. Prazer, Padre. Vamos voltar, não vai? Obrigado. Vamos. Tamo junto aí. Pra você, um final de semana abençoado e domingo na missa, hein, povo católico? Ó, que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, meu povo. Aí, ó. Long as I